E aí, galera do sétimo ano, 14ª aula do professor Paulo de ciência para o sétimo ano. Hoje nós iremos tratar sobre as bactérias. Nós já vimos um pouco das bactérias, no começo do ano, mas como lá está repetindo esses conteúdos, nós vamos de novo aqui. É melhor que fique mais bem explicado, mais bem entendido para vocês, tá certo? Então, nós lembrando, o que são as bactérias? São organismos mais simples conhecidos, os organismos vivos mais simples conhecidos. Eles são pequenos, unicelulares, e são tão diversificados, que tem um reino só para elas, um reino chamado de Monera, tá certo? Então, quais são as suas características? Como já falamos antes, são seres unicelulares, ou seja, possuem uma única célula e são procarióticos, Não possuem uma membrana isolando o núcleo, Aí o material genético dela, o material genético das nossas células, seres humanos, de alguns outros animais, seres superiores, tem uma carioteca, que envolve formando um núcleo onde o material genético não fica espalhado dentro do citoplasma, que é essa partezinha clarinha aí, ó, azul claro. Então, no caso das bactérias, não é assim. O próprio material genético fica aí disseminado, misturado com o citoplasma. É uma célula bem simples, são as células das bactérias. Então, eles são unicelulares, são formados por uma única célula e são procarióticas, ou seja, não tem uma membrana isolando o núcleo, isolando o material genético, formando o núcleo, tá certo? E as bactérias têm alguns formatos principais, Nós temos as bactérias cocos, que são essas bactérias na forma de esferas, elas podem ficar sozinhas, ou se agrupar aí de algumas outras formas, como nós estamos vendo aqui, ó, parecendo um cachinho de uva, essas alaranjadas, tá certo? Então aí são as formas das bactérias do tipo Coccus. Aí nós temos aqui do tipo bacilo, que são chamados dos bastonetes, São mais compridinhas. Então, elas podem também ficarem sozinhas, ou se agruparem formando tiras. Nós temos o vibrião, que elas não se agrupam, Elas só ficam tem a forma de vírgula. E aí nós temos os espirilos, Também não se agrupam e ficam aí nessa forma de espiral, parece uma molinha, As bactérias do tipo espirilo. Quanto à alimentação, a maioria das bactérias são heterotróficas, ou seja, elas não produzem seu próprio alimento, assim como nós, Assim como os fungos, os protozoários, eles não produzem, nós não produzimos o nosso alimento. Mas existem algumas bactérias, um tipo de bactérias autótrofas, como as cianobactérias, conhecidas como as algas azuis. Esse tipo de bactéria, esse tipo de alga azul, elas realizam fotossíntese, Nesse caso aí, são as únicas bactérias classificadas como bactérias que conseguem produzir seu próprio alimento através da fotossíntese. Tem algumas bactérias também que realizam a quimiossíntese, que é a utilização de substâncias inorgânicas para produzir o alimento. Reprodução. Assim como os protozoários, as bactérias podem se reproduzir através da divisão binária. O que é isso, essa divisão binária? A divisão binária é uma única célula, Nós estamos vendo aqui uma única célula que primeiro ela divide o núcleo, Ela produz logo material genético. E aí depois que ela divide esse núcleo, ela vai dividir o seu corpo celular. E cada parte do núcleo vai para um corpo celular produzindo uma célula nova. Então uma célula aí vai produzir duas novas células. Essa daí é uma forma de reprodução das bactérias, a divisão binária. Há bactérias que causam doenças. Um bocado de bactérias causam doenças. Entre as doenças humanas causadas por bactérias merecem destaque o tétano,
que a gente tem que ter muito cuidado, né, quando andar no quintal, porque pode contrair o tétano. Depois eu vou mostrar aqui, eu vou falar sobre umas 3 delas aí. A leptospirose, né, que é causada pela urina do rato, enchentes, não é aconselhável andar se sua perna tiver com muitas feridas, ou até mesmo uma ferida maiorzinha, não é aconselhável andar em água em cidades que estão alagadas, em regiões alagadas, porque geralmente essas águas se misturam com a urina do rato e a urina do rato leva a essa bactéria que transmite a leptospirose. Pneumonia bacteriana, né? É a coqueluche, a hanseníase, botulismo, que eu vou falar, a meningite bacteriana e tuberculose e tifo. Gente, eu vou falar de algumas delas aí, de umas 3 delas aí. As 3 mais que podem acometer a gente é o tétano, né? É a doença infecciosa e não contagiosa, ou seja, ela não passa de pessoa para pessoa. Ela é infecciosa porque ela infecciona o local aonde foi atingido, causada pela toxina da Clostridium tetani. Olha só, essas bactérias elas são anaeróbicas, elas são aeróbicas. O que é isso, anaeróbicas? Elas não suportam o oxigênio. Ou seja, geralmente quando você leva um corte profundo ou fundo que ela arranja um local, por exemplo, quando você fura o pé com um prego, geralmente que esse prego está enferrujado, onde elas gostam de ficar, a profundidade dessa perfuração vai impedir que o oxigênio penetre aonde está furado. E se essa bactéria entrar lá, ela vai achar um local apropriado para se reproduzir, tá certo? Ela fica lá no casulo, quando na presença do oxigênio. Então, quando ela entra dentro da sua pele, foi um corte profundo que a pele fecha e não permite o oxigênio entrar, aí ela se desenvolve nessa hora, bem assim. É por isso que às vezes você leva um corte grande, mas o corte superficial e aberto, bactérias não vão se proliferar. Por quê? Porque tem o oxigênio que está penetrando no corte. Elas penetram mais nos cortes fundos, tá certo? Mesmo que não seja um corte largo. E é principalmente nesses cortes não largos, né, que são fundos e furado, não é muito riscado, mas é um furo que elas gostam de penetrar e se proliferar. Então, o tétano é uma doença que pode levar à morte, né? A prevenção é você, geralmente, quando crianças ainda, nós todos somos vacinados. Se você tem um cartão de vacina e sua mãe levou você para levar as vacinas, você certamente já tomou a vacina antitetânica. E ela tem a duração de 10 anos, né? Cada 10 anos você tem que tomar um reforço dessa vacina. Para mesmo que você tome um corte fundo, que essa bactéria estava lá dentro, mas seu organismo já vai estar preparado para combater. Tuberculose. Todo mundo já ouviu falar em tuberculose, né? Tuberculose é uma doença que geralmente vai infeccionar os pulmões, mas ela também pode infeccionar as meninges, pode infeccionar os rins, até os ossos, né? Essa bactéria aí gosta de se instalar principalmente no pulmão, mas não é só no pulmão. É uma doença infecciosa, geralmente causada pela bactéria. Ela é infecciosa, né? Como essa daqui, e ela é contagiosa, ela é altamente contagiosa, a tuberculose, tá bom? Diferente do tétano, que ela é só infecciosa. O tétano é só infeccioso, não contagioso. A tuberculose ela é infecciosa e contagiosa, né? Ela pode pegar através de gotículas de saliva, né? A pessoa espirra, né? Ou a pessoa se alimenta, né? E deixa lá resíduos de saliva. Então, não é aconselhável, compartilhar objetos com a pessoa que esteja com tuberculose, né? Então, nós estamos vendo aqui, ó, as gotículas de tosse ou espirro de uma pessoa infectada pode passar para outra, né? O bacilo de Koch, que é o causador da tuberculose.
Prevenção é feita através da vacina BCG. Na verdade, a vacina BCG, ela protege a gente contra a tuberculose da meninge, né? Não protege a gente da tuberculose pulmonar, mas já é uma forma de se proteger contra essa doença que pode se instalar também na meninge, né? Tratamento através de antibióticos. Nós temos aí a isoniazida, rifampicina, etambutol, pirazinamida. São alguns antibióticos utilizados para combater, né, poderosos, para combater a tuberculose. Antigamente a tuberculose, quando a pessoa diz está com tuberculose, isso bem antes, né, de Alexandre Fleming começar a desenvolver os antibióticos com a penicilina, a pessoa já era condenada que ia morrer, né, porque dificilmente a pessoa se curava dessa doença. O botulismo. O botulismo, gente, geralmente é uma doença causada por ingestão de alimentos contaminados, né, estragados, né? Nele tem a toxina produzida pela bactéria Botulinum e é provocada pela ingestão desses alimentos aí contaminados. Então, geralmente quando você vai no supermercado que vê uma lata amassada ou uma lata estufada que ela tá ali, ela fermentou, ali ela tem a toxina. Então, quando você come algum desses alimentos, às vezes a pessoa vai fazer uma conserva caseira e não deu muito certo, não ficou bem protegido das bactérias, elas se proliferam lá e você vai comer e se dá mal, né? Por isso que eu botei essa latinha aí, ó, uma latinha que esteja mal conservada, ela é a fonte de vários tipos de bactérias que provocam o botulismo, né? Que nada mais é do que a infecção intestinal, né? O que a gente pode fazer, o tratamento dessa doença aí quando a pessoa está com essa infecção já bem avançada, ela tem que ter o suporte de monitoração cardiorrespiratória, ou seja, ela tem que ir para a unidade de tratamento intensivo e para aquelas unidades de respirador, né? Como o pessoal hoje da Covid-19 vão, que tem problema de cardiorrespiração, eles vão para essas unidades de UTI, para esses respiradores. Então, a pessoa tem que ir até que o corpo comece a se curar. Então, tem que ficar mantendo os batimentos e a respiração da pessoa. E também, né, a segunda parte é o tratamento específico que visa eliminar toxinas que está circulando lá no sangue, né? E a fonte de produção, pelo uso do soro. Às vezes uma lavagem estomacal, né, que é utilizada para diminuir a infecção por esse botulismo. E falando aqui no final, pessoal, sobre as bactérias, nem todas as bactérias são ruins, né? Falamos aí de muitas doenças provocadas por bactérias. Aqui nós temos bem umas 8 doenças, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 doenças aí provocadas por bactérias. Mas nem todas as bactérias são ruins. Nós temos bactérias que são amigas da gente, por exemplo, amiga das plantas, né? Algumas bactérias vivem no solo e que são capazes de transformar o gás nitrogênio do ar em adubo, ou seja, a planta utiliza o nitrogênio como alimento, como estrutura para se desenvolver. Só que o seguinte, a planta não tem capacidade de tirar o nitrogênio do ar, apesar do ar ser formado pela grande parte de nitrogênio, a planta não tem essa capacidade de tirar. Então, o que a bactéria faz? Ela se instala nas raízes das plantas, né? Se abriga aí, né? Está se abrigando e ao mesmo tempo elas transformam o nitrogênio do ar em nitrogênio adubo, que vai fixar esse nitrogênio nas plantas. Elas são chamadas de essas bolinhas aí, ó, que são as colônias de bactéria, né? Essas bolinhas. Então elas são chamadas de bactérias fixadoras, né? Elas vão fixar o oxigênio na raiz das plantas, coisa que as plantas não têm condição de fazer sozinhas, tá certo? Tirar o oxigênio do ar. Outras vivem no nosso intestino, ajudando a digestão dos alimentos, que é chamado de flora intestinal, né? São bactérias que ajudam o nosso organismo a funcionar direito, digerindo os alimentos. Outras bactérias
formam os alimentos como iogurte, queijo, são os lactobacilos, né? Que estão lá no leite, né? Quando você pega o leite para fazer o queijo ou iogurte, você tem que coalhar. E quem coalha o leite são esses lactobacilos, chamados de lactobacilos bulgáricos. Então, eles é quem vão coalhar o leite, né? E daí você faz o queijo ou o iogurte, tá bom, pessoal? Pessoal, isso aqui tá lá no livro de vocês, se eu não me engano, na página 65. Procura por ali, porque os assuntos estão tudo junto, vírus, bactérias, protozoários, então naquela página ali, 60 e pouco, vocês podem procurar esse assunto, que aqui tem mais do que lá está falando bem pouco sobre as bactérias, lá tem um texto, né, falando sobre as vacinas, eu aconselho vocês a lerem, e é isso aí, pessoal, até a próxima aula, que nós vamos corrigir a atividade, tá bom? Tchau, tchau.